Agora vamos entrar em partes dessa chamada, que seria o roteiro, né? Que informações vocês devem prestar e em que sequência de informações vocês devem prestar para apresentar o projeto. E aí eu convido o Fábio novamente, tem água aqui para ti, Fábio, não tem problema, não precisa se ausentar. Para que ele novamente siga fazendo a apresentação. E repetimos o mesmo procedimento. Durante a apresentação, se alguém tem alguma pergunta que surge, levanta a mão, a gente leva a fichinha, vocês preenchem a pergunta e nós vamos colocando. Ao final da apresentação, ele faz o esclarecimento. Ok? Já tens aí. Eu estou pegado com isso. Deixa eu só tirar o... fazer o striptease aqui. Vai ficar aí com o que é que o pilote... Se dá certo. Eu cheguei a 130, mas eles vão aumentar demais. É meio complicado isso. O ideal seria realmente ir baixando. Pessoal, vou tentar fazer uma apresentação aqui do roteiro, tá? De uma forma o menos monótona possível, porque é um roteiro grande, né? E a ideia aí era realmente apresentar para vocês. Eu acho que muitos já devem estar preenchendo, né? Já conhecem aqui, mas talvez nem todos. Então, a ideia é realmente apresentar isso aqui para vocês. Vamos lá? Vou precisar que você olhe para mim. Uma troca. Bom, nessa parte inicial, tem algumas orientações gerais, tá? de como preencher. Uma informação aqui, que é uma informação que a gente sempre coloca, a gente considera uma informação importante, né? Que o BNDES não credencia nem indica consultores, seja pessoa física ou pessoas jurídicas, como intermediários para facilitar, agilizar ou aprovar operações com o próprio banco. Então, a gente acha que não cabe a cada um, se quer contratar o consultor para ajudá-lo ou não na proposta, não é absolutamente necessário do nosso ponto de vista, é sempre uma informação que a gente gosta de colocar, de enfatizar. Tá? Se eu ficar ali perto do computador, funciona para a transmissão? Dá para ficar ali? Que aí eu acho que fica um pouco melhor, que é um roteiro longo aqui, então, de ir passando. Vamos lá. Então, aqui são algumas orientações gerais. Tá? Aqui um resuminho daquele fluxo operacional que eu já apresentei para vocês, né? Da parte da análise documental, cadastral, depois da comissão, até enquadramento, análise, etc. Aqui a gente tem uma tabela resumo, né, dos itens da documentação necessária para a inscrição do projeto, né? Quando o projeto é protocolado, essa documentação vocês podem encontrar a listagem dela no item 6.4 do edital, e alguns itens a gente pede em formato impresso, e outros itens em formato de gravação eletrônica, ou ambos, né? E aí a gente consegue ver por essa tabela o que é o que, e a localização no documento. Então, primeiro ali você tem o próprio roteiro, que é esse documento em Word que está aberto, depois a planilha de orçamento de Excel, depois entra uma série de documentos, né? Cópia da data de criação do proponente, etc. Não vou passar isso, tá? É um roteiro longo, vou tentar, como eu disse, fazer da forma menos monótona possível aqui para vocês. Aqui como protocolar o projeto, né? Algumas informações, como preencher o roteiro, são orientações gerais. E aqui começa propriamente dito o roteiro. E aí, nome do projeto, nome da instituição proponente, é o preenchimento da consulta. Tá? Grosso modo, a gente vai ver aqui, pessoal, que a gente tem como grandes componentes, primeiro, uma parte
de apresentação da instituição proponente, né, a estratégia, qual é a sua estrutura de governança, seu histórico de atuação, qual é a estrutura física, projetos ou parcerias já passados, né, enfim, a gente tenta fazer aí um raio-x de quem é aquela organização, o que ela já fez, o que ela é boa em fazer, qual a experiência, perfil dos recursos humanos próprios, volume de recursos já realizados. É um raio-x geral da instituição. Aí tem um componentezinho aqui de aspectos econômicos e financeiros, em resumo, né, do balanço da instituição. E a partir do item 4, ela é uma análise direta daqueles 8 objetivos, dos 8 critérios de seleção dos projetos, com os seus subcritérios, como eu disse. Então, a partir do item 4, por exemplo, o item 4 é o critério 1. Né? O item 5, atividades técnicas, é o critério 2. E aqui dentro a gente vai ver um campo para praticamente cada um daqueles subcritérios. Então, é importante, na hora de preencher, ter, o edital na mão, né, com aquele anexo que vai definir, e 2, o roteiro em Word. O roteiro em Word ele vai ter um textozinho introdutório também antes do campo para inserir as informações, mas vale a pena ter o edital e o roteiro lado a lado na hora do preenchimento. Pensando bem, bom, o que a comissão vai querer ter de informação? O que será analisado por cada membro da comissão em relação a cada um desses subcritérios que vai formar, então, a nota do critério. Tá? Então, é uma análise bastante direta entre aquele anexo 1 do edital com seus subcritérios e o roteiro. Então, essa é a lógica geral dessa parte do roteiro. Tá? E aí, por fim, tem uma parte ali das salvaguardas de Cancún. Tá? Mas vamos dar uma passada em geral, tentar fazer uma coisa transversal sem gastar muito tempo. Ficha resumo do projeto, dados básicos, né, nome do projeto, valor do financiamento que está sendo solicitado ao BNDES, qual que é a área a ser restaurada, qual que é o valor das contrapartidas. Aqui cabe um esclarecimento, que é uma informação que tem no edital, mas que cabe esclarecer o que é uma contrapartida financeira e o que é uma contrapartida não financeira. O que a gente está considerando aqui no âmbito desse edital como contrapartida financeira é exclusivamente recursos que sejam aportados na conta do projeto. Então, todo projeto vai precisar ter uma conta exclusiva, aberta exclusivamente, né, pela instituição proponente, em algum banco, para apenas movimentar os recursos exclusivamente daquele projeto. Então, se vai ter uma contrapartida de recurso financeiro que vai entrar naquela conta, vai somar com os recursos desembolsados pelo BNDES, aquilo está sendo considerado uma contrapartida financeira no âmbito desse edital. Qualquer outra contrapartida é uma contrapartida não financeira. Tá? Então, eu vou disponibilizar os carros que eu tenho aqui para as equipes poderem ir a campo. O meu parceiro vai disponibilizar a estrutura do viveiro que ele já tem para a produção de mudas que vão ser usadas na recuperação. Tudo isso entra como contrapartida não financeira. E como eu vou falar também na parte do Excel, no Excel a previsão é que entrem apenas as contrapartidas financeiras. Tá? Então já cabe esse esclarecimento aqui. Aqui a gente vê aqui que tem até dois asteriscos, né, que é ali embaixo, que é justamente isso. Contrapartidas financeiras são diretamente na conta bancária. Tá? Mas a gente pede que sejam apresentadas aí a estimativa das contrapartidas não financeiras também, que são itens que, ainda que não sejam recursos diretamente na conta do projeto, mas que são economicamente mensuráveis. Né? Você consegue fazer uma estimativa de quanto valeria aquilo se eu precisasse comprar aquilo. Né? Então, aqui entra as contrapartidas financeiras e não financeiras, você pode incluir linhas, descrever o objetivo geral aqui do projeto. Eu vou precisar que você faça um gerenciamento do tempo, só para mim. Sim. Tá? Então, estamos confortáveis ainda. Apresentação da instituição proponente, né? Endereço, município, enfim, é autoexplicativo. Né? Qual é a sua qualificação, aí os seus contatos principais,
qual que é a estratégia organizacional da empresa. A gente originalmente tinha colocado, permaneceu na apresentação desse roteiro, um campo dizendo que haveria um limite de caracteres. A gente fez isso na chamada pública anterior, e aí escutamos alguns relatos de alguns problemas que aconteceram nessa questão dos limites de caracteres, então a gente acabou não colocando limites aqui, nessa chamada pública, mas a gente sempre pede que a objetividade na apresentação das informações seja observada, né, seja perseguida. Né? Não adianta escrever páginas e páginas e páginas e páginas aqui, que isso o pessoal assim, precisa ir ao cerne da informação que se quer passar. Tá? Então, a ideia, quando a gente limitou o número de caracteres, era justamente essa, a questão de buscar a objetividade. Essa ideia permanece, ainda que a gente não tenha limitado os caracteres. Tá? Então, feita essa observação, a gente continua aqui, a apresentação da estratégia organizacional do proponente, missão, visão, objetivos, a estrutura de gestão e de governança, né, descrever o planejamento e tomada de decisões estratégicas, qual que é o papel dos principais órgãos diretivos, outras instâncias colegiadas com representação do público-alvo, políticas internas de aquisição de bens e serviços, código de conduta, enfim, informações geral sobre a governança da instituição que está pleiteando o apoio. Depois a gente tem uma parte aqui de histórico da atuação geral do proponente, né? Qual que é a data de fundação, histórico de atuação, qual que é a área de atuação, também pode demonstrar aqui qual que é a capacidade técnica e de gestão no desenvolvimento de ações relacionadas ao objeto da chamada, né? Ao contar o seu histórico, pode fazer esse relacionamento, né? do que ela já tem ali de experiência em atividades de recuperação da cobertura vegetal, outras atividades ambientais, né? Já realizadas com o público-alvo, principais resultados atingidos, e aí premiações, destaques, enfim, em geral. E aí, em um anexo aqui, a gente pede que sejam encaminhadas informações, documentos que comprovem essa experiência prévia. Para realmente conhecer as instituições, suas atuações, suas realizações, suas experiências. Tá? Depois, uma parte aqui de estruturação física, onde que tem escritório alugado, com os municípios, veículos. É uma informação bem básica, né? Depois, ao longo da análise, isso vai ser provavelmente aprofundado, mas para ter uma ideia para a comissão. E aí, listar até 10 projetos ou parcerias mais relevantes na execução, já realizados, né? ou em execução. Pode ser citar, inclusive, se houver projetos, parcerias com o próprio BNDES ou outros. Depois, o volume de recursos realizados, né, ano a ano, pela instituição no desenvolvimento de seus projetos. Isso aqui é sempre uma análise que a gente faz para ver se o que está sendo solicitado está de acordo com a experiência da instituição. A gente, de vez em quando, recebe a pergunta: mas eu nunca fiz nesse valor, eu posso fazer mais do que eu já fiz? Vai ser objeto de análise. Né? A gente já recebeu no passado, aí, por exemplo, instituições que executaram o máximo aí, ao longo dos anos todos, R$700 mil, por exemplo, e que vai impedir 50 milhões. Pô, não está compatível. Né? A gente não tem um número multiplicador definido máximo, é objeto de análise, mas a gente procura alguma coisa coerente ali entre o porte da instituição e o que ela pleiteia. Até porque é importante que a gente diga também que, numa eventual dificuldade de prestação de contas ou eventualmente uma glosa ou uma instituição que não consegue cumprir as suas obrigações, o banco pode pedir os recursos de volta se apresentar algum problema. E tudo que a gente não quer é pegar uma instituição que, ainda que menor porte, que esteja rodando direitinho, dê um passo muito maior do que a perna e não consiga cumprir suas obrigações e acabe quebrando a instituição. É tudo que a gente não quer. Então, também é parte da nossa análise observar qual que é a capacidade de execução de projetos por parte da instituição proponente. Tá? Depois, perfil dos recursos humanos próprios, aqui com o total de colaboradores,
né, já entra aqui uma questão do percentual de mulheres no total de empregados e também de percentual de mulheres em posições de coordenação e decisão. A gente já vai tendo até uma ideia de como é que funciona, né, essa questão de gênero. A gente botou aqui embaixo também, caso a proposta seja enquadrada na fase de análise, deverão ser encaminhados currículos da equipe de gestão. Então, é aquela lógica de que, na verdade, a gente está fazendo aqui um processo comparativo, né? Se uma instituição já sabe quais são os seus membros, suas equipes, já consegue apresentar qual a experiência da sua equipe de hoje tem para o desenvolvimento daquela atividade, já apresentar isso, na verdade, quanto mais informações tiver e você mostrar que a sua proposta ela é robusta, ela já é uma realidade em termos de estrutura, melhor. Mas não é que seja uma exigência do banco que, nesse primeiro momento, você já tenha definido todo mundo da sua equipe, todo mundo que vai participar. Se já tiver e puder apresentar, é melhor, né? Um projeto vai acabar tendo mais informações mais robustas e sólidas, vai acabar ganhando uma nota para aquele critério requisito maior do que uma que não tenha nem ideia e só aponte, né? Então, lembrando que as propostas vão concorrer entre elas e isso vai ser todos esses aspectos serão comparados. Tá? Aí a gente já terminou aquela primeira parte, entra aqui nos aspectos econômicos e financeiros, que é uma síntese aí das últimas 3 demonstrações contábeis, né? O resumo do balanço patrimonial, das demonstrações de resultados da instituição. E entramos finalmente na parte propriamente dita dos critérios, né? Primeiro critério, a capacidade gerencial, e aí, pessoal, é um espaço para cada um daqueles subcritérios, grosso modo. Tá? Experiência na gestão de atividades de recuperação da cobertura vegetal. Então, apresentar aqui os projetos de recuperação já realizados pela instituição proponente e pelos principais parceiros, né? Entra na pergunta que foi feita mais cedo, né? Eu posso considerar a experiência que os meus parceiros que estão comigo nessa empreitada de recuperação já possuem? A resposta é sim. A gente vai olhar o arranjo, né? Talvez você seja um excepcional gestor, não tenha tanta experiência assim na questão da recuperação, mas o seu parceiro é fera, ele é notoriamente reconhecido pelos trabalhos desenvolvidos em determinadas regiões na recuperação. Isso vai contar positivamente? No arranjo, sim, né? Então, a gente pede aí a apresentação da experiência do proponente e dos principais parceiros, ou inclusive por pessoas integrantes da equipe. Às vezes você tem uma pessoa que tem uma enorme experiência naquilo, que hoje trabalha na sua instituição e que tem muita experiência, né? Ainda que a experiência tenha sido adquirida em outras instituições, mas você demonstrar ali o currículo das equipes, né, de que as pessoas têm muita experiência, também é um ponto positivo, né? Claro, a Aline quer fazer um complemento aqui. Só complementando, gente, porque eu acho que tem algumas fundações de apoio aqui e acho que é legal deixar claro. As fundações de apoio são habilitáveis como proponentes, porque se classificam como fundações de direito privado, mas a gente vai avaliar o objeto social da fundação. Então, assim, se é uma fundação que só tem no seu objeto social, por exemplo, gerir recursos de uma instituição científico-tecnológica ou de uma instituição de ensino, enfim, e não tem aderência ao objeto da chamada, ainda que os parceiros que estejam sendo colocados no projeto tenham essa experiência, ela não é habilitável como proponente. O Fábio já tinha comentado isso no início, né, que a gente vai olhar o objeto social dos proponentes para ver a aderência dele com a chamada, mas acho que é legal reforçar isso porque acho que tem algumas fundações de apoio, isso pode ter gerado alguma dúvida. Obrigado, Aline. Isso, de fato, né, tá bem explícito no edital, essa questão, né? A gente apresentou aqui também, mas nunca custa lembrar que a gente precisa fazer essa análise da aderência, né, ou da ausência de aderência do objeto social da instituição com o que está sendo proposto aqui. Bem lembrado. Em relação aí depois à qualificação da equipe de gestão, né, a capacidade de gestão do proponente, a gente botou aqui o currículo dos integrantes da equipe de gestão, capacidade de gestão nas funções, nas diversas funções, aí, compras, recursos humanos, administração, contabilidade, etc., né, dedicando aí o número de horas semanais dedicadas, enfim, a gente tentou colocar bastante orientação ali
dizer qual o número de profissionais na equipe de gestão direta, equipe de gestão indireta, enfim. Bem geral, vou passando aqui para não ficar muito monótono. É um grande desafio apresentar isso daqui para esse grande edital aqui, né, esse grande roteiro. A gente colocou aquela observação ali de que, caso não tenha ainda os nomes, né, basta se referir às funções, foi o que eu disse, nem todo mundo já precisa saber, nem todo mundo vai saber quais são todos os membros dessas equipes, mas aí quem souber e já puder apresentar é interessante, senão você se refere às funções, vou contratar um profissional assim assado, que vai fazer isso, aquilo. Gestão de parceiros e fornecedores, a estrutura do arranjo entre proponentes e seus parceiros para ser apresentada aqui, né? Qual que é a capacidade de integração, quais papéis e escopos de atuação das instituições participantes, as responsabilidades e metas de cada um, né? O que cada um vai fazer. Deverão ser enviados os termos de parceria ou outro instrumento que vincule a participação no projeto, se houver. Tá? Nessa fase, a gente não exige que já tenha firmado um instrumento de parceria, embora se esses eventuais parceiros puderem se manifestar de que estão de acordo com o projeto, sabem do seu envolvimento, né, no projeto. A gente sempre pode ter algum projeto de má-fé que vai citar várias instituições parceiras, que essas instituições não fazem nem a menor ideia que estão sendo citadas naquele projeto. Isso naturalmente vai ser ao longo da análise do projeto, e essas coisas vão ser melhor examinadas, né? Mas se já tiver alguma formalização qualquer com esses parceiros de que eles estão de acordo e apoiam o projeto, né? É sempre melhor. Tá? Depois, sustentabilidade financeira da proponente, aí é tentar entender quais são as estratégias de captação de recursos, como é que essa instituição se mantém, quais são suas estratégias no médio prazo, curto e médio prazo, né? E aqui entra o segundo critério, que são a parte de atividades técnicas da recuperação. Tá? Então, nesse 5.1 aqui, entra a questão dos diagnósticos das áreas a serem recuperadas, no seguinte sentido. Nessa primeira coluna, a gente coloca aqui quais são as áreas, conforme o item 2.1 da chamada, ou seja, uma primeira linha poderia entrar aqui, unidade de conservação. Qual é a técnica que eu vou utilizar? Eu vou utilizar uma técnica aqui de condição da regeneração natural. Em parte, tantos hectares dessa unidade de conservação. Em outra área, eu vou fazer um plantio total. Aí coloca aqui, unidade de conservação, qual que é a técnica, qualquer área. Unidade de conservação, qualquer técnica, qualquer área. Somando aqui todas essas linhas aqui, a gente vai ter que obter uma área naturalmente maior ou igual a 3.000 hectares. Tá? Então, nessa tabela aqui podem ser inseridas as diversas linhas, tá? Mas a ideia é que a gente consiga realmente associar. Em unidade de conservação, qual que é a área de que vai ter total e mais ou menos qual que é o extrato dessas técnicas que vão ser utilizadas, até porque a questão das técnicas, como eu disse, vai balizar a análise de custo que será realizada. Tá? Depois aqui tem um espaço em branco para características da região, e aí a gente deixa em aberto, né? A parte da vegetação, fitofisionomia, topografia, etc. A gente sabe que é uma área muito grande e que dificilmente a gente vai ter um diagnóstico aprofundado, digamos, propriedade a propriedade, lote a lote, mas o mais de refinado que tiver para apresentar melhor, né, do diagnóstico daquelas áreas. A parte aqui dos beneficiários finais, a gente pede aqui, na verdade, isso aqui vai acabar consolidando alguns dados que estão até na planilha anterior, né, que para assentamentos vão ser quantos hectares, para unidades de conservação vão ser quantos hectares. Tem até uma redundância, né, com a planilha anterior, e até interessante, que a gente já nota também coerência, né, na proposta, que às vezes tem números muito distantes, e havendo números muito distantes, conta negativamente, né, na avaliação da proposta. Temos um campo em aberto aqui também para a parte da estratégia de mobilização e engajamento dos beneficiários. A gente pede que informar se o projeto já apresenta a anuência dos responsáveis da área, se essas anuências são preliminares ou definitivas, se o projeto apresenta envolvimento direto dos beneficiários,
né? E é importante destacar que para comunidades tradicionais, já nesse primeiro momento, é importante a apresentação de anuência, né? Confirmando aqui com a nossa advogada ali. Então, projeto com comunidades tradicionais, por exemplo, indígenas também, já é necessária a apresentação das comunidades. Não significa que nesse primeiro momento já precisa ter, no caso de indígena, que foi o exemplo que eu dei, uma manifestação da FUNAI, mas da comunidade já precisa ter desde esse primeiro momento, tá? Da FUNAI e de outros órgãos assim, ao longo da análise a gente vai estabelecer como é que isso vai se dar, mas da comunidade tradicional a gente já precisa desde esse primeiro momento, tá? Aqui é uma planilha que consolida, também um pouco com a redundância com aquela primeira, mas ela vai consolidar aqui a parte das técnicas, né? Quantos hectares para cada uma das técnicas, e a gente colocou 3 tipos aqui, né? Plantio total, enriquecimento / adensamento, condução da regeneração natural, e abriu um espaço aqui para outras, né? Com asterisco de citar. Então, tá em aberto aí para cada um apresentar a sua proposta. Tá? A gente coloca aqui preencher os quadros, mesmo que tenha apenas estimativas, né? A gente sabe que vai ter alguma variação, pode haver alguma variação entre essa primeira proposta e o que de fato a realidade vai se impor quando o projeto foi analisado ou foi executado, às vezes mesmo durante a execução do projeto, alguma alteração é necessária, é mais do que normal, né, que a realidade se impõe nesse sentido. O que não pode haver é uma mudança completa do projeto, né? Uma descaracterização do projeto que foi avaliado pela comissão. Ajustes são possíveis, são negociados, mas uma descaracterização completa do projeto que foi analisado é que não dá para ter, né? Então, é importante que nós tenhamos isso em mente. Tá? Aí entra um campo da manutenção, né? Apresentar quais são as práticas de manutenção das áreas em processo de recuperação. Tem alguns exemplos aí entre parênteses, né? Controle de formigas, controle de competidores, irrigação, impedimento do acesso de animais domésticos a áreas, né? Com prevenção e combate a incêndios, adubação, etc., etc. Assim como a previsão da sustentabilidade dos resultados, né? Isso é um pouco fruto até de algumas perguntas que foram feitas ali anteriormente, né? Apresentar qual a estratégia de manutenção dos resultados, né? Mesmo após o término do projeto. Tá? Depois a parte da qualificação da equipe técnica. Quem é a minha equipe técnica que realmente entende de recuperação da cobertura vegetal? Dizer o número de profissionais, o cargo de cada um que compõe a equipe técnica responsável, descrever detalhadamente a experiência, a qualificação dessas equipes técnicas. Vou ter engenheiros florestais, vou ter agrônomos, quantos de cada um, etc. Depois a parte do monitoramento, né? Como eu disse, a gente solicita que listem uma proposta aí de indicadores ambientais que vão ser monitorados ao longo da implantação do projeto, né? Tem uma vasta gama aí de exemplos, né? de indicadores, mas esses indicadores na prática eles vão ser depois pactuados na fase de análise e aí montado aquele quadro lógico estabelecido para cada um dos indicadores que vão permanecer, quais são suas metas. Mas a gente já pede aqui que o proponente indique como que ele pretende monitorar o avanço dessa recuperação e a metodologia de monitoramento. Então, quais são os indicadores e como eles serão medidos. Tá? Depois entra a parte de custos, que aí a gente vai focar naquele Excel mais à frente, né, numa próxima apresentação. A questão da prioridade espacial, que a gente já falou, e que aqui a ideia é que, por exemplo, para a parte das bacias hidrográficas prioritárias, seja estabelecida a estimativa do percentual das áreas. Então, quanto do percentual das áreas está em uma bacia hidrográfica de prioridade alta, uma prioridade média ou baixa, ou outras áreas. Então, o somatório dessas 4 linhas aqui tem que dar 100%, né, na sua estimativa, né? Assim como aqui dentro para os municípios, também o somatório dessas 3 linhas aqui, quer dizer, os municípios que estão na minha lista prioritária, de municípios prioritários, aqueles que estão na minha lista de desmatamento, e os outros, a totalidade disso tem que dar 100%, e o mesmo valendo para as áreas da biodiversidade, tá? Áreas prioritárias para a biodiversidade. E aqui a gente deixa um campo em aberto para comentários
conforme cada um entender serem pertinentes. Depois entra aqui a parte da importância social e ecológica da recuperação, e aí a gente pede aqui no 8.1 um breve histórico, um breve diagnóstico e quadro atual das atividades econômicas, o perfil de ocupação naquelas regiões localizadas abrangidas pelo projeto, né? Depois, uma análise de conectividade, tanto no 8.2 quanto no 8.3 são questões de conectividade, né, entre os fragmentos da vegetação nativa, aquela ideia de corredores ecológicos, né, de não serem áreas muito isoladas e terem uma continuidade ali para os benefícios ecossistêmicos, né. O 8.3 ele foca em conectividade entre fragmentos da vegetação nativas, por exemplo, de imóveis rurais e de áreas protegidas, de imóveis rurais, formação de corredores através de ações de recuperação concomitantemente em áreas privadas, unidades de conservação, terras indígenas, quilombolas, assentamentos, enfim, essa questão realmente dos corredores que vão ser propostos. Depois a parte que a gente até falou um pouquinho, quão importante aquilo é para a segurança hídrica da região, para os seus processos erosivos e para o beneficiamento daqueles grupos que são o público prioritário do Fundo Amazônia, né? Agricultores familiares, assentados, quilombolas, indígenas, comunidades tradicionais, o quanto que aquilo é importante para as ocupações deles. Já estou concluindo. Um espaço para benefícios complementares, aí também totalmente em aberto, pode apresentar que vai ter benefícios cênicos, benefícios para o turismo, culturais, enfim, em aberto. A ideia é que realmente cada um apresente a sua estratégia e como vislumbra as melhorias e os benefícios que vão ser trazidos para aquelas regiões. Na parte da cadeia produtiva, a gente pede aqui um diagnóstico, né, apresentar a situação dos viveiros e redes de sementes na região, hoje, como é que está, identificando a capacidade atual de fornecimento e o nível de compatibilidade com a demanda do projeto, assim como apresentar qualquer ideia de ampliação e fornecimento de sementes e mudas através de viveiros da região, visando a implementação do projeto, consolidação da cadeia produtiva e os investimentos do projeto em infraestrutura de produção de sementes e mudas, com vários exemplos aqui entre parênteses, né? Instalação de câmaras frias e secas, laboratórios, instalação para beneficiamento e armazenamento de semente, viveiros, enfim. Essa parte aqui é um diagnóstico do que já existe e do que o projeto pretende implementar para conseguir atingir os seus objetivos, fortalecendo assim a cadeia. Na sequência, uma parte da capacitação, né, dizer o que está previsto em termos de capacitação de mão de obra profissional, né, descrever os cursos, o que está sendo previsto em termos de cursos e eventos, termos quantitativos, qualitativos, o número de capacitados, qual que é a metodologia, enfim, em geral. E, opa, o que é isso? E a parte aqui da geração de renda, né, apresentar o potencial de geração de renda futuro daquelas áreas que a gente vai recuperar, a depender do modelo de recuperação que vai ser adotado. Tá bom? Então, descrever, se aplicável, como o projeto contribuirá para a redução da pobreza, inclusão social, melhoria nas condições de vida de seus beneficiários, apresentar o número de empregos diretos gerados, enfim, geração de renda. O penúltimo é a parte da sinergia com setores públicos e privados, né? Aí indicar realmente que tipo de sinergia tem, indicar se o projeto viabiliza a recuperação da área da cobertura vegetal em uma escala maior, com parceria com o setor privado, mesmo valendo aqui para eventuais parcerias com o setor público e setor privado, né? Um campo para cada um deles. E o último é justamente a questão de gênero e juventude, apresentar uma estratégia, se houver, para incorporar mulheres e jovens em atividades diretamente relacionadas à cadeia da recuperação da cobertura vegetal e a questão do gênero e liderança, né? Apresentar, se houver, uma estratégia para promover a participação de mulheres em posição de lideranças na proponente e entidades parceiras. Tá? Esses são todos os critérios e subcritérios que estão ali com espaço para isso. E o último item desse roteiro é um espaço para que o proponente apresente como o projeto se adequa para a questão das salvaguardas de Cancún.
todos os projetos do Fundo Amazônia, a gente tem que fazer, no nosso relatório de análise, a gente tem que apresentar ali como que o projeto se adequa ali às salvaguardas de Cancún, e a gente praticamente pede uma ajuda para vocês para já apresentar de antemão para a gente a ideia de como que eles se adequam para cada um dos critérios que está aí, que eu não vou passar aqui, e a gente coloca aqui também que se, porventura, as informações já estiverem sido apresentadas em outro ponto do edital, né, em outro item do edital, que aí basta apresentar, ó, conforme o item tal do edital, isso aqui já está respondido, não precisa, né, ou reescreve, ou aponta onde está, enfim. Mas aí já não é um critério de nota, né, da comissão. Já uma avaliação que a gente vai ter que aprofundar depois na fase da análise, mas que a gente já coloca aqui um campo para pedir uma ajuda de vocês. Tá? Era isso, eu queria agradecer. Aí, eu sei que é um pouco maçante até passar aqui essa parte do roteiro, mas que eu acho que vale a pena, porque muitas dúvidas às vezes podem ser suscitadas, não sei se todo mundo conhece, né? E a ideia aqui é realmente a gente divulgar essa chamada pública e tirar dúvidas, né? Identificar onde estão as dúvidas, encaminhar algumas que a gente não consiga responder agora de antemão, apresentar aspectos que não estão definidos a priori totalmente, então que vão ser objetos de análise, né? Então, agradeço a vocês aí pela paciência de ter passado por tudo isso daqui, tá bom? Obrigado, e aí a gente parte para perguntas que, porventura, existam. Obrigado, Fábio. Mais essa etapa, pode ficar com o microfone, vai ter que responder perguntas. Já temos aqui 6 perguntas, né? Enquanto você toma uma água, limpa a garganta, a gente vai preparando aqui para você. Considerando o critério 1, capacidade do proponente, a experiência em recuperação dos parceiros vale? É contabilizada? O edital menciona proponente e não proponente mais parceiro. Acho que a gente já respondeu essa pergunta, né? A gente vai olhar o arranjo. Então, inclusive dependendo do parceiro e do quão importante e imprescindível eventualmente ele pode-se chegar eventualmente até a conclusão de que é importante que esse parceiro conste no contrato como interveniente. Não sei. O que eu quero dizer é que sim, né? Acho que a gente já respondeu essa pergunta, né, de forma positiva. Vai ser avaliado caso a caso dos arranjos que estão sendo propostos, mas as parcerias dentro de um arranjo, um parceiro que tenha muita experiência em determinada região, na recuperação, isso, sem dúvida, conta positivamente na avaliação do projeto. Os recursos do projeto, estando em conta exclusiva, podem ser aplicados? Caso possam ser aplicados, os rendimentos são considerados contrapartidas financeiras? Essa é uma questão que eu ia abordar na parte do orçamento, mas ela é uma questão sempre presente. Tá? E é importante que a gente tenha um entendimento muito claro disso. Para o entendimento do BNDES, os rendimentos na conta do projeto, eles não são rendimentos considerados do proponente ou do projeto. Tá? Isso não é uma coisa automática, ainda que a gente tem muitos casos em que o proponente, o beneficiário, né, já contratado com aqueles recursos em contas, que eles solicitam ao banco e apresentam as suas justificativas do porquê que precisa daqueles recursos, e aí é feita uma análise caso a caso. Mas, com muitos casos, existem do banco deferindo em relação à incorporação dos rendimentos para determinados itens no projeto. De uma forma geral, a gente acaba normalmente avaliando isso mais para o final do projeto, até porque a gente tem experiências de solicitação, a cada liberação já querer utilizar os rendimentos, e às vezes a gente pode ter até uma necessidade maior disso no futuro. Então, de uma forma geral, a gente acaba avaliando isso no momento mais à frente do projeto. Mas é uma avaliação caso a caso, mas é importante deixar claro e transparente
que não é automaticamente considerado como recursos do projeto, do proponente. E aí, já pegando um gancho para o que eu ia falar na parte orçamentária, é importante que seja feita uma previsão, tá? Usando aí índices, previsão de índices futuros de inflação, quando forem montados os orçamentos dos projetos. Tá? Porque não existe uma cláusula contratual de que o previsto vai sendo atualizado de acordo com a inflação. Estamos falando aqui de projeto de meia década. Né? Estamos falando de 5 anos. Então, é importante, é imprescindível que já tenha uma previsão de ajustes, e aí também a gente vai... Né, existem índices oficiais de previsão de inflação. A gente vai ver um pouquinho isso na parte de orçamento, né? Eu vou explicar lá, mas importante deixar claro para todos que já precisa ser feita uma estimativa ao serem montado o orçamento dessa questão da atualização e que os rendimentos não são automaticamente considerados como parte do projeto. Tá? No limite, esses rendimentos, ao final do projeto, são devolvidos ao BNDES, caso não seja autorizada a sua utilização no projeto. Tá? Importante esclarecer. A anuência poderá ser dada por uma cooperativa, associação, empresa integradora no lugar das anuências dos proprietários? Só um pouquinho, só um minuto. Por favor. Fique de pé. Marcel, a pergunta é, por exemplo, se você tiver obter a anuência de 1.000 pequenos proprietários, né, vai ser difícil, vai ser oneroso. Então, existe alguma forma de, por exemplo, uma cooperativa que tem 2.000 ou 3.000 proprietários dizer que vai trabalhar para ter anuência de um número de proprietários? Ou, por exemplo, uma empresa integradora que tenha fomentados, entendeu? Que compre, por exemplo, a produção de cacau de um determinado conjunto de produtores, que é uma anuência, no caso não seria uma anuência, mas um compromisso dela trabalhar para que os seus fomentados participem disso. Então, alguma forma de lidar com o desafio de conseguir anuência de muitos pequenos proprietários. Essa é a questão. Não, perfeito. Eu já vou, desde já, convidar a minha advogada Aline para me complementar, mas eu já vou respondendo. Ela quer... Já vou passar logo para a Aline. A gente previu esse mecanismo de uma autorização por meio de uma entidade representativa no caso das comunidades tradicionais, que, na maior parte das vezes, eles possuem uma associação que os represente, tanto indígenas como comunidades tradicionais. A questão dos pequenos proprietários, ela, de fato, é mais complicada. A gente precisa ter a segurança de que eles estão autorizando a entrada nas suas propriedades, e nos projetos do Fundo Amazonas, geralmente, a gente observa uma autorização individual, porque a propriedade é individual. Não é uma propriedade coletiva como das comunidades tradicionais ou nas terras indígenas. Então, assim, se for possível uma manifestação de uma entidade que represente, a gente consiga ter a segurança, sei lá, uma ata de uma reunião, que eles assinem em conjunto, mas que a gente tenha uma segurança de que aquilo está sendo autorizado pelo proprietário privado, né? Porque a autorização de uma cooperativa, que é um órgão coletivo, ele não vai substituir uma vontade individual, a não ser que você tenha uma reunião em que todos assinem uma ata de presença e que estão de acordo com aquela deliberação. Mas a gente vai precisar, de alguma forma, que individualmente tenha uma manifestação de vontade, ainda que ela venha de uma forma coletiva. Mas isso não necessariamente precisa ser apresentado agora. A questão, quando se tratar de uma comunidade tradicional, de indígenas, é importante que seja agora. Se estamos falando aqui de agricultores familiares, né, pequenos, né, até 4 módulos fiscais, que não se caracterizam como uma comunidade tradicional, né, a gente vai precisar ter uma anuência, mas isso a gente vai poder ver mais para frente. Pela comissão. Né, na análise do banco, aí a gente vai ver realmente no caso a caso. A gente tem caso, por exemplo,
E a gente pode colocar como condição para a contratação de um projeto, ou pode colocar até como condição de desembolso para uma determinada região que tenha aquela anuência. Se for desse jeito que você está descrevendo, perfeito. O difícil é você conseguir uma anuência antes, né? Porque você teria que chegar para o pequeno proprietário e falar assim, ó, olha, eu não consegui esse dinheiro, vou tentar conseguir, e se eu conseguir, eu preciso de uma anuência sua. Então é por uma promessa. Isso é uma situação difícil. Agora, se você for poder apresentar isso como condição de desembolso, perfeito. E aí eu não chamaria de anuência, mas um compromisso de uma assembleia dos cooperados em trabalhar nesse sentido, não dá para chamar de anuência. Mesmo não sendo advogado, não daria para chamar, mas um compromisso de uma assembleia, uma ata que diga que a cooperativa vai trabalhar no sentido de conseguir tal, para que, caso o projeto seja aprovado, no compromisso como um compromisso de desembolso, isso é uma solução elegante que eu acho que superaria essa dificuldade, né? É importante pensar nisso de antemão, porque conseguir 1.000 por uma coisa que não está nem ainda, você imagina para o pequeno produtor, não dá para prometer uma coisa que você não vai, até estragaria a relação que uma organização local teria, né? Chegar para ela, olha, eu vou tentar, eu vou conseguir, você me assina um papel aqui para uma coisa que eu nem tenho certeza se eu vou conseguir voltar aqui, e isso, mesmo não sendo especialista estando muito tempo longe da ponta, eu acho que isso estragaria muito a relação de uma organização local com as entidades. Mas dessa forma, como vocês descreveram, parece que tem uma saída. Obrigado. Pegando aqui o edital, né, para a gente se apegar à letra fria do edital, na inscrição das propostas, que é essa primeira fase documental, a gente está pedindo a anuência das comunidades, ou um documento que ateste o consentimento por meio da sua instituição representativa para o caso da participação de populações tradicionais. Então, são territórios coletivos. Nessa primeira fase é isso. Não são dos pequenos produtores individual. E aí, na fase de análise, a gente encaminha isso contratualmente de uma forma que seja viável essas anuências acontecerem. A ideia é obter sucesso, né? Não inviabilizar boas propostas. Então, a gente consegue, na análise, determinar. Às vezes, eu já tive projeto de colocar como uma condição para eu liberar algumas atividades com determinados proprietários que eu tenho uma anuência, até um termo de compromisso, em que, muitas vezes, o próprio beneficiário lá na ponta assume também alguns compromissos, né, de utilizar aqueles recursos para aquelas finalidades, não revender determinados insumos que ele ganhe. Né? A gente consegue estabelecer, a ideia é ter sucesso aí. Ok, nessa mesma direção. No caso de anuência dos povos indígenas, pode ser das suas organizações? Positivo. E a anuência no caso de assentamentos rurais, INCRA? A parte de INCRA, de FUNAI, a gente pode, inclusive, deixar para um momento posterior, né? Bissu, responde? Quer complementar no caso de assentamentos? Nesse primeiro momento, esse documento não é, né, na fase de inscrição, ele não é um documento que a gente vai exigir, a manifestação do INCRA. É claro que... Quem já tiver, é melhor. É claro que se a proposta, né, propõe recuperação dentro do assentamento, o INCRA vai ter que estar de acordo, ou o órgão estadual que gere aquele assentamento, se for um assentamento estadual. E aí, no momento da análise mais detalhada, depois que o projeto já foi classificado, aí sim a gente faz exigência de documentos do assentamento, das anuências, e, enfim, aí a anuência do INCRA ou do órgão estadual. Mas quem já tiver, gente, de novo, é um processo concorrencial, né? Então, digamos que uma instituição já tenha todas as anuências de todo mundo, de todos os órgãos, com uma proposta robusta. Aquilo também tem um peso. Né? Então, não é que a gente vai exigir. Eu acho que a linha, né, a barra, não é apenas o que o banco vai exigir, mas o que a gente vai receber. Né? Se eu tenho, em um caso, apenas propostas, promessas, eu vou lá conseguir tal, e o outro já tenha tudo estabelecido, por exemplo, numa comparação, naturalmente, quem já tiver tudo tende a ganhar uma nota menor. Isso vale para qualquer um dos aspectos da chamada. Né? Só relembrando. Por que o edital não usa o marco lógico? Todos os projetos, né? Não sei se eu entendi bem a pergunta, mas todos os projetos que vão serem aprovados, que vão passar por análise, terão um quadro lógico com o estabelecimento de todos
de toda a sua lógica de intervenção, né, até chegar no objetivo geral, que ele contribui para que a redução do desmatamento com o desenvolvimento sustentável daquela região, né, até chegando, fazendo toda a cadeia da sua árvore de objetivos até os seus produtos e serviços, com o estabelecimento dos seus indicadores. Né, todo o projeto terá isso. No edital, a gente já solicitou que o proponente nos apresente quais são a lista dos indicadores e como que ele pretende monitorar esses indicadores. Né? Então, nesse primeiro momento, a gente já solicita que isso seja apresentado para o banco. E aí, na fase de análise, a gente vai debater, discutir e chegar num consenso, num quadro lógico que é acordado. Né? Todo o quadro lógico dos projetos é acordado entre as equipes, a gente tem um de acordo no final do beneficiário quanto a isso, né? E, enfim, é construído em conjunto. E aí, no edital, a gente já pede que sejam apontadas as sugestões de o que cada um acha que vai conseguir medir, como ele vai fazer para medir. A gente já coloca isso. Não sei se isso responde exatamente a pergunta, se alguém quer complementar de alguma forma. Só um minutinho. De pé. Por causa da porque dentro do edital, né, normalmente a gente vê os editais perguntando qual é o objetivo geral, objetivo específico, metas, um formato tradicional. Mas dentro do edital eu não identifiquei essa etapa. Na verdade, nesse aspecto, o edital tem uma meta, né? Recuperar uma área de pelo menos 3.000 hectares dentro daquelas possibilidades da área e que, com isso, a gente espera que seja fortalecido, né, a cadeia de recuperação, né, de semente, né, para conseguir chegar nessas áreas. A gente acha que hoje não tem ainda toda uma infraestrutura pronta para isso, mas é que ele é um edital bastante direcionado no seu objetivo, né? Então, para a gente é bastante claro, né? O edital anterior, por exemplo, era um edital de consolidação de cadeias produtivas, com um olhar para entidades aglutinadas, né, naquele conceito de aglutinadora, que era quem contrata junto ao banco, assina e pega o recurso e faz o gerenciamento de aglutinadas, e aí essas aglutinadas na ponta, no edital anterior, tinham essa questão de desenvolver alguma cadeia, e várias cadeias eram possíveis ali dentro, várias cadeias produtivas, com um olhar desde da extração, digamos assim, ao beneficiamento até a comercialização. Então, tinha um amplo leque de possibilidades de cadeias diferentes, com arranjo de comercialização diferente. Era muito mais aberto nesse sentido, fazendo uma comparação entre as chamadas. Essa daqui é de recuperar 3.000 ou mais hectares. Então, ele é bem direcionado nesse sentido. Qual o nível de detalhamento das áreas a serem restauradas? Aí vai caber a cada um, o melhor possível. Não tem uma resposta pronta. Vai ser, de novo, comparativo. Se alguém detalhar muito bem, já que tiver muito conhecimento, já trabalha há 20 anos naquela área, já tem um nível de detalhamento muito alto, e apresentar um nível de detalhamento maior do que um outro determinado, provavelmente a comissão vai avaliar isso de forma melhor. Mas não tem um nível de detalhamento pré-determinado pelo edital, né? É o melhor possível. A gente entende que, digamos que estamos falando de 3.000 hectares, que você vai fazer 2 hectares por propriedade privada, né? Fazendo um exemplo apenas com agricultores familiares, com até 4 módulos fiscais. Estamos falando de 1.500, se tiver 1 hectare por cada um, de 3.000. Eu vou ter detalhadamente a área de cada um, do lote a lote dos 3.000? Muito provavelmente não, né? Nesse primeiro momento não tem como ter isso. Você vai apresentar o melhor que puder. O mesmo vale para uma pergunta de detalhamento de orçamento. É mais ou menos fazendo uma comparação com um projeto base e um projeto executivo, né? Nesse primeiro momento, a gente está falando mais de um projeto base. Agora, se você já tiver as informações todas detalhadas, quanto mais robusto tiver a sua proposta, melhor.
não quer dizer que vai ser exigido que você tenha um detalhamento completo nessa primeira etapa. Não é isso. Tá? Vai ser realmente na graduação de como é que as propostas vão chegar, que a gente vai conseguir atribuir uma nota melhor ou pior, comparativamente. Como é a política de cofinanciamento das áreas restauradas? Se quem fizer essa pergunta puder explicar um pouquinho melhor o que quis dizer com política de cofinanciamento de áreas restauradas. Só um minutinho. Bem próximo. Porque na perspectiva da restauração, você tem um momento ali do monitoramento que, vamos dizer assim, se o recurso do BNDES não conseguir cumprir ele, a gente tem experiência, por exemplo, na Mata Atlântica, assim, que os FEIDROS tal, acabam bancando esse monitoramento pós o financiamento, né? Após a restauração. E aí a pergunta é um pouco assim... Durante o projeto ou após o final do projeto? Durante o projeto. Durante o projeto. Durante o projeto. Se tiver uma captação de recurso que venha a ocorrer depois, que não é contrapartida, né, que ocorre lá depois do segundo ano do projeto, a gente consegue captar para fortalecer a iniciativa. Como que é essa política de logomarcas, é possível ser cofinanciador do projeto, ou vocês exigem uma dedicação exclusiva desse financiamento nessa restauração? Eu acho que aí é uma análise caso a caso. Eu acho que qualquer novo financiamento, qualquer novos recursos que agreguem numa eventual lacuna, né, é importante dizer que até uma cláusula padrão da minuta de contrato do Fundo Amazônia, a questão da insuficiência orçamentária. Tá? Na cláusula padrão da minuta contratual, a cláusula diz que, na eventualidade de uma insuficiência orçamentária, que isso deve ser coberto pelo beneficiário. Tá? Isso é a cláusula padrão. E aí, com que recursos, exatamente, se é um cofinanciamento, assim, isso, para a gente, grosso modo, pouco importa. O importante é que o objeto, a finalidade do contrato, seja cumprida. Né? Esse é o mais importante de tudo para a gente. Então, não vejo maiores problemas em uma eventual lacuna. É desejável, é justamente isso que é... O importante é que a lacuna não fique, né? Que não tenha ali um buraco ali, que o monitoramento, ou seja ele, que tipo de atividade prevista estiver, que aquilo seja cumprido com outros recursos. Né? Então, contratualmente, é uma obrigação do beneficiário de aportar ou de conseguir outras fontes. Agora, essas outras demais questões de detalhamento, aí a gente vê no caso a caso, de logomarca, enfim. Como se dá o repasse de recursos para parceiros? ACT? Contrato? O edital não estabelece isso de forma clara e definitiva. Né? Isso vai ser analisado caso a caso. É importante que a gente dizer que não necessariamente tem repasse de recurso, né? Você pode ter parcerias em que você pode, eventualmente, fazer as aquisições todas e passar os itens, os insumos, enfim, ou fazer as contratações de prestação de serviços para que isso atenda a outros parceiros. Né? Não necessariamente precisa haver repasse financeiro de recursos, tá? Mas havendo, isso vai ser melhor detalhado na análise, né? Junto com a equipe jurídica, que vai fazer uma análise do caso a caso e que vai ver qual é a melhor forma. Mas, seguramente, pelo menos um termo de parceria, alguma formalização ali no repasse financeiro, vai precisar ter. A gente vai avaliar qual que é a melhor forma, né? Lembrando que o beneficiário do projeto é que vai se responsabilizar pela correta aplicação daqueles recursos e correta prestação de contas. Quer complementar, Aline? Só complementando, uma vez que a proposta é classificada e vem para análise, a gente avalia a parceria e, havendo o repasse de recursos, a gente até é uma coisa que a gente constrói junto com o proponente. Como que a gente vai
amarrar essa parceria, a gente prevê alguns mecanismos no nosso contrato que a gente vai assinar com o proponente. E aí varia mesmo, o formato jurídico pode ser vários tipos. E aí, no caso de repasse de recursos, a gente faz uma análise um pouco mais apurada desse parceiro que está recebendo um recurso, pede para ter alguns cuidados, olhar algumas, enfim, situação fiscal, algumas coisas a gente olha, mas não é nada muito também proibitivo, assim, que impeça a parceria de acontecer. Mas vai ser bem no caso a caso durante a análise mais detalhada do projeto. Na mesma linha, a prestação de contas será centrada na proponente? Sim. Poderá ser dividida essa atividade? Não. Parceiros. Parceiros. Mas foi aqui, estou brincando aqui, já para descontrair um pouco, mas é aquela ideia que é importantíssima que fique clara. Tá? O responsável perante o BNDES pela prestação de contas é o seu contratante. Então, numa eventual falha de prestação de contas, numa eventual falha na utilização dos recursos, desvio da finalidade, enfim, qualquer eventualidade que fuja nisso daí é responsabilidade do proponente. Tá? Então, é importante que o proponente tenha essa clareza de sua responsabilidade perante o banco. Tá? É ele que faz a prestação de contas para o banco. O banco não vai ter vários parceiros mandando prestação de contas para ele de forma separada. Vai ser tudo agregado no seu beneficiário, no seu contratante. Bem, Foi? acabou. Nessa etapa apenas, né? Porque temos outra etapa ainda à Temos tarde, várias. né, Fábio? Temos várias. Bem, seguindo nessa linha de proponente, de parceria, eu vou pedir e vou apelar para vocês, mais uma vez, para colocarem o nome das instituições de vocês como proponente ou como parceira, só como uma ideia, tá? Não quer dizer que será oficialmente proponente ou oficialmente parceira. Qual é a ideia de vocês hoje? É ser proponente ou não? Nesse momento, não é nada oficial. E sim, para ajudar, inclusive, organizações que queiram ser parceiras se aproximar de uma proponente, ou uma proponente se aproximar de uma parceira. É facilitar a vida de vocês, tá? Então, eu vou pedir assim que vocês realmente tragam o nome das suas instituições e coloquem aqui. Já temos duas que se propõem serem parceiras, tá? Quem sabe vamos ter mais depois do nosso intervalo. Informações importantes. Quem não assinou, assine a lista de presença, porque é fundamental no nosso relacionamento. O almoço vai acontecer na sobreloja. E nós temos o intervalo... L2. L2, então não é sobreloja. L2. Teremos 1 hora para esse almoço. Para quem não esteve no início, não tem custo o almoço, é uma cortesia que estaremos recebendo. E à tarde, o nosso primeiro tema é orçamento. Parte financeira, a parte que realmente, vamos dizer assim, às vezes gera muita dúvida e muitos questionamentos. Ok?